E é muito legal, pela primeira vez a gente tá fazendo uma retrospectiva. E é interessante que lá no meu canal no YouTube eu tenho uma retrospectiva de 2018. Né, os maiores aprendizados, cara. E é legal porque esse vídeo, esse podcast vai ficar marcado aí pra gente relembrar. Cara, olha o que a gente aprendeu em 2020. Nós vamos estar com certeza em um outro nível. Então esse podcast, vamos compartilhar o quê? Os nossos maiores aprendizados. E foram muitos, hein? É isso aí. Um ano muito doido. É isso aí. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast extremo. Meu nome é Lucas e hoje a gente vai passar aí por os maiores aprendizados do ano de 2020. Meu nome é Wellington e por mais que esse ano a gente tenha errado muito, acabou tudo certo. Oh. Meu nome é Thiago Tesme e você vai ter acesso agora, cara, a 10 dos nossos maiores aprendizados em 2020 e que isso nos custou muito dinheiro pra entender. É isso aí, então bora lá pro podcast. E, cara, eu queria começar com um tópico muito... poucas pessoas, às vezes, têm coragem, certo? Que é, tipo assim, cara, se você quer crescer, eu acho que é preciso arriscar um pouco, entende? O que tu acha sobre isso? A gente passou essa parada mesmo esse ano na prática, assim, né? Por muito tempo eu vim investindo nos meus negócios e eu acredito que isso é normal, né? A gente tem o medo de investir muito e de arriscar. Nossa, vou colocar muito dinheiro. E no nosso modelo de negócio, a gente utiliza lançamentos, né? E o que acontece? Um lançamento, você primeiro investe para depois ver o retorno. E esse retorno você não tem ideia se vai ter muito, vai ser muito, ou vai ser pouco, ou muitas vezes não vai chegar esse retorno. Então você fica com aquele receio, cara, será que eu vou investir tanto? Será que eu vou... Você fica sempre naquele medo, né? E uma das coisas que eu aprendi na vida é vencer esse medo de até uma maneira consciente, de uma maneira que você consiga olhar os seus dados e entender, cara, não faz sentido eu não arriscar. Não faz sentido eu não evoluir. Então, esse foi um aprendizado gigante. Por quê? Porque em janeiro de 2020, né, a gente combinou no final do ano passado o seguinte, cara, ano que vem nós vamos colocar os dois pés na porta e nós vamos começar o ano fazendo o maior investimento no conversão extrema de toda a história. Eu lembro que eu nem dormia direito aí perto do... Para mim foi um grande aprendizado. Né? A gente estava disposto realmente a não retornar, a perder o dinheiro, mas passar por essa experiência. Eu acredito que quando você faz isso, você aprende muito, cara. Você aprende muito mesmo, assim. Então a gente teve muitos dados, muitas informações. A gente fala da linha do cagaço, né? Você tem que ultrapassar a linha do cagaço se você realmente quer ter mais resultados. Não tem essa de ficar, tô há 2 anos investindo o mesmo valor, ou cresci só 10%. Cara, vai chegar uma hora que vai fazer sentido para você dobrar, triplicar e quadruplicar o seu investimento em tráfego. Se você não fizer, outras pessoas vão fazer e vão pegar aqueles clientes que eram para ser seus, cara. É exatamente isso, cara. Porque como a gente tem bastante contato assim com a galera, né? Tanto a galera que faz lançamento, quanto vende algum tipo de produto ou serviço, enfim. Se tu parar para analisar, o que acontece, tá? Eles estão com resultado X. Então, vou dar um exemplo prático, tá? O fulano foi lá, investiu 5 mil e retornou 10, certo? E aí depois ele foi lá, investiu o mesmo 5 mil e voltou 8,5. E o que eu quero dizer com isso? É exatamente o que tu acabou de falar, tá? Porque não adianta percorrer sempre o mesmo caminho. Sim. Entende? Olha que filosofando. Porque vai ter uma hora, cara, que não... Que tipo assim, e a galera não... A não ser que não querer crescer, né? Tem essa. Exatamente. E tá tudo bem, né? Às vezes bem, foi o que eu falei, inclusive, mas não é o nosso caso, dias. né? Eu falei bem assim pra eles, ó. Cara, se tu tá botando 100, tá voltando 200 e tu quer ficar pra sempre e final feliz pra sempre assim, tá tudo bem, beleza, cara. Agora, se tu quer voltar 300, obviamente teu investimento vai ter que ser maior. Às vezes, cara, a galera se preocupa muito com prejuízo. Você ganha em volume, né? Exatamente. Às vezes a galera se preocupa muito com prejuízo e não tá nada de errado com isso, porque, sim. Né, prejuízo não é bom pra ninguém, mas nem sempre, né, e a gente passou por isso, inclusive, nem sempre um prejuízo pode ser levado pro lado negativo da força. Que é um outro exatamente. Aprendizado, né? E aí, cara, o que eu tava falando ali, tá? A galera não... Eles estão sempre com o mesmo resultado, o mesmo investimento. O mesmo resultado, o mesmo investimento. E aí, às vezes, o que acontece? Diminui o investimento e a pessoa espera mais resultado.
Que é um milagre, hein? Exatamente, que é um milagre. Então, isso aí acontece, né? Você pega muitas contas que o cara tá investindo o mesmo valor há 1 ano, 2 anos. Às vezes fecha um contrato com uma agência que é o mesmo valor por 2. Isso não existe. Em 1 ano, muita coisa muda. Olha o que mudou pra gente ano passado, cara. De um ano passado pra cá. Sabe, olha, você tem uma ideia de quanto que a gente mudou ou não? Tem. Tu imaginou que a gente ia chegar em dezembro de 2020 com um resultado que a gente chegou hoje, um crescimento, inclusive, nos nossos projetos aqui, muito maiores até, acho que do que a gente esperava. Né? E por mais que você acredite, você tem que ver a parada acontecer. Sim. Então, o que eu conversei até na época, a gente sentou, né? E falou, cara, a gente vai arriscar e quem tá no barco vai crescer junto, né? Então, essa é a parada. A gente foi, investiu muito mais, foi o maior investimento. E quando a gente fez esse primeiro investimento, o que aconteceu? Nós sentimos confiança, a gente deu resultado, gerou, ultrapassamos a linha do cagaço. Então, a frase para mim do ano é: existe um mundo maravilhoso após a linha do cagaço. Essa é a minha frase. E aí, o que acontece? Aquilo foi como se fosse uma quebra de barreira pra gente. Porque a partir daquele dia, a gente começou a investir muito mais, com mais confiança. E por causa disso, desse vencer este medo, conseguimos crescer o que crescemos. E é a mesma coisa com as pessoas que a gente fala. Porque, por exemplo, assim, Lucas, eu não consigo escalar. Daí você vai analisar a campanha do cara, nos últimos, por exemplo, assim, 12 meses, tá lá o mesmo R$500. O mesmo R$500. Não vai conseguir nunca. Então, assim, por que tu acha de botar um 0 a mais aí? Será que às vezes pode, tipo assim, diminuir o volume de vendas, mas por que não aumenta o retorno? Entende? Então, cara, pra gente não ficar também muito tempo nesse tópico, né? Resumidamente, vai chegar um momento que se você quiser crescer, você tem que arriscar um pouco mais. Vai ter que arriscar no tráfego e tem que estar disposto a perder. Você tem que ter um caixa na sua empresa, obviamente. Mas uma coisa que eu aprendi é o seguinte, cara. Você está investindo valor X e tem um lucro, tá dando um retorno sobre esse investimento bom. E, cara, deu 1, 2, 3, 4 vezes, sentiu confiança de que pelo menos o dinheiro vai voltar, então tá na hora de você investir mais. Tá na hora de você aumentar em 20%. Não quero dobrar porque é muito. Beleza. Então, assim, aumente o investimento a cada mês. 10%, 20%, 30% e vai... mas o meu retorno diminui. O retorno sobre o ROI, né? O pessoal se apega muito no ROI. Porque o ROI tem que ser 3 vezes, se eu coloco o dobro, fica 2 vezes. Cara, o mais importante é quanto você investe, quanto você coloca no bolso. Então, às vezes, o seu retorno pode ser em porcentagem um pouco menor, mas você colocou o dobro de dinheiro no bolso, o volume. Então, é isso que vale a pena. Então, por exemplo, se eu investir R$1 milhão e voltar 2, eu tive só 1 de ROI, certo? 100%. Agora, será que isso é pior, né? Com um ROI de 10, no caso, eu investi 5 mil e voltou 50 mil? Olha a diferença. E aí, qual é a diferença? Tem ROI de 10 ou tem ROI de 1? Depende do volume. Então... como é que você faz para aumentar o seu faturamento e crescer? Tem que arriscar. Você vai ter que ir para cima. Esse foi o nosso aprendizado. E por isso que nós estamos arriscando ainda mais. Aprendizado número 2 é que o prejuízo nem sempre é tão ruim quanto parece, né? A gente passou por isso esse ano. Eu acho que não só... Esse ano foi um ano muito louco, assim, né? Então, eu acredito que muitas empresas devem ter tido certo prejuízo, né? E queria que comentasse um pouquinho aí. O que tu... já tava procurando outro emprego? O que aconteceu? É mesmo? Eu não tô sabendo disso, não. Não, tô brincando, mano. Tô brincando. Tava querendo abandonar o barco? Tô brincando. Não, né? Foi uma frustração meio pesada, né? Não por nada, mas janeiro foi um mês muito bom pra gente. Né? Tanto, acho que pra empresa quanto pra equipe, né? A gente tinha metas, a gente bateu algumas metas, a gente ganhou uma viagem pros Estados Unidos, né? Foi uma parte no bônus aí. Foi um bônus que a gente teve ali e tal. E foi ótimo pra gente, porque olhando do ponto de vista de métricas, né, a gente investiu muito mais e a gente teve um retorno muito bom. E aquilo pra gente abriu um horizonte que diz, agora vocês podem continuar investindo isso e ter um retorno ótimo. E alguns meses depois, né, no segundo lançamento, a gente abre o carrinho na semana do lockdown. Bem na semana. Bem na semana do lockdown. E foi um lançamento que foi complicado, assim, né? Não foi um lançamento que gerou prejuízo, mas a gente estava com uma expectativa tão boa quanto a de janeiro, né? Não foi bom, né? O resultado conforme a nossa expectativa, vamos dizer assim, né? A expectativa estava muito alta, então acabou gerando uma frustração aí. Por mais que a gente falasse coisas do tipo, não, a gente foi por causa da situação do Brasil, né? Foi por causa da situação do mundo, na verdade. Você fica triste, na né? pandemia, a gente acabou ficando triste e devido a essa tristeza a gente decidiu mudar algumas coisas. E analisar algumas coisas, porque
depois você começa a pensar assim, ok, deu tudo errado e deu certo no final. Pera aí, né? Deu tudo errado, então, se não tivesse dado errado, teria dado muito bom. Né? E a gente pensou, tá, e como que a gente pode fazer para que mesmo com essa situação toda a gente consiga ter bons resultados, né? Mesmo com o Brasil nessa crise, nessa situação econômica. E aí foi onde a gente começou a analisar algumas coisas que aconteceram no lançamento e a gente descobriu diversos erros que eu acho que se não tivesse acontecido isso, a gente não teria descoberto, né? É isso aí. Então, a gente veio de um janeiro que a gente fez um golaço, né? Ganhou uma Copa, ganhou a Champions. E aí, pô, a gente tava ali muito animado. O que a gente fez? Vamos investir mais no próximo. E começamos a investir em fevereiro e a pandemia veio lá em março, né? E aí a gente chegou em março e aí já tinha feito investimento. Se um lançamento, você primeiro investe para depois ver o retorno. E quando a gente começou, obviamente, o lançamento, já o engajamento foi menor, tudo foi menor. E no final, o resultado, tivemos um prejuízo. Né? Um prejuízo que pra gente foi bom, porque a gente venceu. Eu até considero um lançamento perto daquela semana que estava horrível. Foi um bom resultado, mas teve prejuízo. E quando você olha o prejuízo, naquele momento você pensa, pô, que coisa ruim, né, cara? E se eu dizer pra você, pra mim, na minha visão, aquele foi o melhor lançamento de 2020. Tipo, como assim o melhor lançamento foi aquele que deu prejuízo? Cara, o lançamento foi esse lançamento que deu o prejuízo foi quando a gente parou, analisou todo o projeto e viu que não foi só por causa da pandemia, que a gente poderia gerar muito mais resultado, melhorando o conteúdo, distribuição de conteúdo. E um ponto importante, tá? Que isso aqui é fundamental. Como é que você melhora e escala o seu negócio? Como é que você escala o seu tráfego? Só com dados. Não tem como. Então, o que acontece? A gente investiu muita grana e pegamos muitas informações. Qual público-alvo converte mais? Se qual a idade, qual é a segmentação, qual anúncio converteu mais. Então, isso foram informações que, naquele momento, foi ruim, né? Aí eu entendi que quem compra mais de mim é quem me conhece, né? Traz um lucro maior. Então, então quer dizer que eu tenho que preparar mais a galera antes de comprar de mim. Ou seja, pegamos todas essas informações e melhoramos nos próximos. E o que aconteceu nos próximos foram os maiores lançamentos em faturamento e lucro de toda a nossa história. Ali em março foi um momento que, né, todo mundo parou junto assim e falou assim, vamos ajeitar, né? Vamos ajeitar. Inclusive, cara, foi na parte de anúncios, né? Assim, parte de tráfego, falando em tráfego, foi o lançamento que a gente mais investiu, tipo assim, num dia, né? Então, tipo assim, vai criando confiança, vai criando experiência. E, cara, uma coisa é você colocar ali R$1.000 por dia, né? Outra coisa é colocar 30, 40 mil por dia. Muda completamente. Muda o jogo, né? Muda completamente porque, tipo assim, não só o volume, mas é muito provável que na medida que você escala o seu orçamento, você vai aumentando o seu custo por aquisição de contato. É natural, né? Então, tipo assim, cara, tem que achar o balanço, tem que achar o equilíbrio, tem que ter o seu CPA calculado, seja de venda ou seja de lead, né? A gente tem outros podcasts que a gente fala só sobre isso também. E olha que importante isso aí, né, cara? Tem uma frase da Camila Farani que eu gosto bastante, que ela fala que dados é o novo petróleo. Né? O quão valioso é você ter informações. O fato de você investir R$500 por mês no seu negócio, se o seu concorrente investir 5 mil, mesmo que ele tenha um retorno menor, enfim, cara, ele tem mais dados. Ele tem mais informações. Ele sabe, ele testou YouTube, Facebook, Instagram, rede de display, e tu tá lá só na rede de pesquisa, só naquele que já funciona. Então, assim, a gente testou muita coisa que deu errado. E aí, o que a gente fez o próximo? Cara, esse caminho não funciona. Então, hoje, quando eu começo uma campanha, cara, eu sei exatamente o que fazer, cara. E foi por causa daquele projeto que deu errado. Foi. Então, eu acredito que na nossa vida como um todo, isso é até uma lição de vida. Muita coisa tem que piorar para melhorar. Então, eu olho muito assim hoje para academia. Estou fazendo academia, comecei... coisa ruim de fazer. Né? Dói, você não aguenta. Mas, cara, se você quer ter saúde lá na frente, vai ter que piorar agora. Tem que sacrificar agora para lá na frente você colher o resultado. Colher saúde, colher, né? Enfim, uma vida muito mais saudável. Então, tipo assim... Hoje eu entendo, e por causa disso, desse ensinamento, eu entendo que mesmo se acontecer novamente, certo? Se acontecer novamente, eu vou estar feliz, cara. Que a gente tem que... Eu tô mais preparado, né? Vamos dizer assim. A gente tem que entender também, cara, que a gente, por exemplo, assim, é uma empresa organizada,
né? Tipo assim, financeiramente falando. Isso é importante. Isso é um ponto muito importante, porque, tipo assim como o prejuízo pra gente serviu como aprendizado, para outras pessoas poderiam justificar um fechamento de uma empresa, entende? Sim, sim. Então tem que tomar muito cuidado com isso, cara. E por isso que a gente sempre fala tanto em dados, né? Dados, tenha dados. Até porque o Thiago não vai chegar mês que vem e vai falar assim, ó, investe 500 mil no escuro. Não tem como. Não existe. Né? Por isso que, cara, você sempre vai ouvir a gente falando isso, tá? Querer crescer aos poucos, né? Exatamente. Ele é diretamente ligado com o aprendizado número 3, que a gente também descobriu nessa mesma fase, que foi o público P1 e P2. Não é o banana de pijama, não, né? B1, B2. Não é meu, é P1. É P1, tá? P de porco aqui, ó. P de porco. Boa. P1 e P2. Cara, comenta um pouquinho aí o que mudou o jogo, esse P1 e P2. Cara, vamos lá. Esse foi um grande ensinamento, né? Talvez tá no top aí, tá no pódio dos 3 principais aprendizados deste ano, né? E, cara, o que a gente fez? No nosso projeto de março, né, quando a gente lançou a Conversão Extrema em março, a gente fez aí um lançamento, nós íamos investimos muito dinheiro. Então eu queria entender, de fato, quem são as pessoas que compram de mim. De novo, dados é o novo petróleo, então é importante você ter informações. Então o que eu peguei? Cara, eu quero saber se quem compra de mim em um lançamento específico é quem já me conhecia, já consumia meu conteúdo ou são pessoas novas. Uhum. Então o que eu fiz? Eu separei, né, em campanha de P1 e P2. P1 é o público 1, pessoas que já me conhecem, assistiram meus vídeos, entraram no meu site, se engajaram comigo no Instagram, enfim, já conhece, de alguma maneira já foi impactado pelo Thiago. E o P2 nunca viu o Thiago na vida. E eu comecei a rodar, comecei a anunciar e tal, essa coisa toda. O que aconteceu? Quando eu abri o carrinho, a gente vendeu, fez uma pesquisa com os alunos e no final nós descobrimos o quê? Que o público P1, ou seja, quem me conhecia, foi quase 70% das vendas e que gerou lucro. Já o P2 gerou prejuízo. Só que olha que interessante, nós abrimos o carrinho em meio à pandemia. O cara tava numa situação assim, caótica. Ninguém queria comprar e mesmo assim deu lucro. Mesmo assim, deu um retorno ótimo para quem já me conhecia. Agora, quem não me conhecia ficou com medo, alguma coisa do tipo, e acabou não investindo. Comprou depois, provavelmente, nos outros, né? Então, qual foi o ensinamento disso, cara? Primeiro... E não foi só isso, né? Não foi só P1 e P2, né? E também da onde vem esse P1 e P2, né? Tipo assim, será que ele tá cadastrando do Instagram, do YouTube? Nós dividimos certinho. Porque o que acontece? Quando a gente fez em janeiro, deu muito bom. E aí, vamos repetir? Vamos. Da onde que veio as vendas? Não sei. Aí ferrou. Então a gente não tinha dados claros. A gente, fazer um lançamento ou fazer um mês bom no e-commerce, no serviço, isso não significa muita coisa. Para mim, significa você manter isso por muito tempo. Então são negócios duradouros. O cara ficar na primeira posição no Brasileirão não vai fazer ele um campeão. Ele só vai ficar lá e ser campeão, levantar a taça, ele ficar todas as rodadas lá. E é a mesma coisa no negócio. Todos os meses você está vendendo e arrebentando. Todos os lançamentos você fizer com maestria. Então, o que a gente fez? Separamos em Instagram, Facebook, YouTube e Google. Ou seja, então tinha lá várias páginas, né? O nosso Elco construiu as páginas, coitado. Nossa, aí, né? Tinha muita página. Fez aí P1, YouTube, P2, YouTube, P1 tal, e assim por diante. Então, se o cara não me conhecia e veio do YouTube, ele recebia essa tag lá no e-mail marketing. Se o cara vinha do Instagram e me conhecia, ele pegava lá Instagram 1 e assim por diante. E no final, levantando todas as métricas, a gente identificou, inclusive, que o Instagram foi o vencedor, acredito, desse, né? Foi o vencedor, o Instagram e o YouTube foram os melhores e o Facebook, mesmo o Facebook P1 não foi muito bom, né? E o P2 realmente foi um desastre, né? Então, isso acendeu ao nosso... Acho que os próximos tópicos entram nisso, né? Sim. Tipo assim, caraca, o que eu preciso fazer para aumentar o meu faturamento nos próximos lançamentos? Preciso ter maior público P1. Essa foi a principal informação. Então, tipo assim, quanto que vale... Talvez você está ouvindo esse podcast, você não tá dando valor para essa dica, essa pequenininha dica, né? Agora é o seguinte, a gente investiu... Quanto será que é essa dica? Muita grana, né? E teve um prejuízo e 2 meses de trabalho para descobrir o que eu tô falando aqui para você de graça. Que é o seguinte, cara. P1 é o poder total. Você ter uma base é fundamental para você escalar o seu negócio.
E quando a gente entendeu isso, depois, após os números, o que a gente fez? Né? Depois. Aí, depois. Próximos aprendizados. Cara, né? o que eu ia falar aqui que eu acabei esquecendo, cara? Tá. Isso serve até como um tiro de alerta, cara, porque tem lá bem bonitinho, né? Posicionamentos automáticos, né? Então, tipo assim, na grande maioria das vezes, no Facebook, cara, né? Isso, no Facebook, A grande maioria das vezes, depende muito, tá? Tipo assim, depende muito mesmo, mas 80%, que é uma porcentagem relativamente alta de campanhas e contas que eu analiso e vou no posicionamento, se tá automático, a própria plataforma leva mais pro Facebook, cara. E era o que tava acontecendo com a gente. E fica mais caro, geralmente. Não importa. Não importa, porque, tipo assim, o que importa é da onde vem o cadastro. Não, mas geralmente o Facebook não gera tanto resultado pra gente do que o Instagram. Sim, eu tô dando o exemplo aqui, tipo... Geral. Isso, um exemplo geral. Porque o que acontece? Isso, inclusive, é uma recomendação do próprio Facebook deixar em posicionamento automático. E tá tudo bem. Claro certo? que ele Tá quer tudo bem. colocar posicionamento automático. Exatamente. Por que posicionamento automático? Porque ele tem mais probabilidade de disparar os seus anúncios. Sim. E com isso, acontece o quê? Gasta o seu orçamento mais rápido. Né? Então, o que acontece? Todos os lançamentos do Conversão Extrema, e não só do Conversão Extrema, eu falei aqui 80% que eu vejo de campanhas, a maior parte da verba vai pro posicionamento Facebook Feed. Uhum. E, no nosso caso, não é um posicionamento que trazia resultado. Só que a gente nem sabia disso. A gente não sabe, a gente vai lá posicionamento automático. Exatamente. Tem Nós misturávamos YouTube, cara, antes. E a gente fazia apenas assim, tag YouTube. A gente não sabia se era P1, P2. E aí, na hora de dividir verba, hoje, só pra ter uma ideia, depois desse conhecimento, a gente divide assim, 70... Eu tô colocando aqui valores, né, em porcentagem, um exemplo. Tipo, 70% temos que investir em P1 e 30% em P2. Hoje a gente tem esse cálculo para ter ideia de quanto que quer faturar. Porque se você colocar tudo no mesmo bolo, você não vai saber, cara, se vai gerar resultado ou não. Assim, eu acho até o Facebook inteligente nessa parte de posicionamento automático, porém, para lançamento não funciona. Por quê? Porque o lançamento ocorre em 2 etapas. A conversão de lead não é a conversão de compra. Sim. Entendeu? O Facebook pode ser muito inteligente e dizer, olha, vamos jogar posicionamento automático, deixar, sei lá, público aberto, que seja, e ele vê o lead que é mais barato e te encher de cadastro. Entendeu? E da onde vem o cadastro importa. Né? Exatamente. Aí, só que na hora de comprar o produto, 2 meses depois, depois do lançamento, a pessoa que cadastra nem sempre é a pessoa que compra. Então, é onde o posicionamento automático erra, porque ele foca na conversão de cadastro. Exatamente. Mas ele não sabe se as pessoas que cadastram vão comprar depois. É diferente de um e-commerce, onde a pessoa já entra e já compra. Isso. E aí, pro Facebook, deixar lá no posicionamento automático, geralmente até funciona pelos testes que eu fiz. Porque ele sabe que quem tá comprando ali são as pessoas, é o público correto, né? Ele vai otimizar para quem vai comprar. E você pode olhar também lá na colunas o detalhamento, né? Para saber se os aplicativos, qual tá gerando mais resultado. E isso pode surpreender, porque a gente olhava na época, caraca, o Facebook tá gastando mais e tá mais caro. E a gente tirava e mudava completamente o resultado. Então isso é importante. É isso aí, show de bola. Pra complementar, teve outra coisa muito importante que a gente descobriu também nesse lançamento de março, que foi a questão do público, né? Não só do P1 ou P2, mas também de homem e mulher. A gente descobriu que a boa parte... A gente divide a verba igualmente, né? Se eu não me engano, 50% homem e 50% pra mulher pra fazer a captura. Só que lá no final, quem comprava era um... A gente não divide, tipo, manual, né? Sim, a própria ferramenta faz isso. Exatamente. Tipo, a ferramenta você quer pegar lead, certo? A ferramenta faz o quê? Ela investe ela otimiza para as campanhas que geram mais leads. Sim. Só que pode ser que o público feminino, geralmente isso acontece, converte mais que o público masculino. Em lead. Em lead. No cadastro. Exatamente. Só que depois que eu analisei quem comprou o meu produto, 80% foi homem. Então, peraí, como é que eu investi 50% do meu, né, 50% da minha verba em público feminino, sendo que a maioria comprou? Então, aí foi que eu sei que, cara, eu preciso dividir as minhas campanhas em público masculino e feminino e 80% da verba ser destinado para o público e assim por diante. Então, e aí depois que a gente descobriu, olha só, aí a gente teve aquele lançamento, que deu um pouquinho de prejuízo ali, aí a gente descobriu, pô... Não foi dar um pouquinho assim, mas... A gente anunciou a metade da verba para um público que não era propício a comprar, na verdade mais, né, outra parte para um público que não te conhecia, o Thiago. Sim. E aí, né, o que a gente podia fazer? Tirar toda essa parte da galera que não compra e diminuir a verba para eles, focar naquilo que compra, e foi o que a gente fez nos lançamentos. Exatamente, cara. Que aí a gente investiu muito menos e teve o retorno igual de janeiro, com 1/3 do investimento.
Ultrapassou. Isso é muito louco, né? A gente conseguiu aumentar o nosso retorno de investimento, mais que dobrar o nosso retorno de investimento. Por quê? Quando a coisa dá errado, você para... Cara, o que eu tô fazendo de errado? Essa é a parada. Só que assim, a gente passou o mesmo erro em janeiro, só como tinha dado certo, a gente não dá atenção. Sim. Tipo assim, meio que... Cara, jogamos aqui 100 mil reais fora e tá tudo bem, porque já ganhamos mais, entendeu? Então, só que daí quando você começa... Pô, deu errado. Aí um dia eu tava lá olhando os meus públicos lá, pesquisa com os meus clientes, que é uma recomendação que eu faço a todo mundo. Quem compra o seu produto, faça a pesquisa. Já falei sobre isso aqui no podcast. Aí eu fui lá, peraí, uma coisa tá errado. 80% que compra o produto e eu faço pesquisa desde 2018. E só eu parei para analisar a pesquisa quando a coisa deu errado. Por isso que é bom, às vezes tem que dar errado para dar certo. Aí eu fui lá nas minhas campanhas e olhei, caraca, tá 50-50 aqui. Tipo, olha a quantidade de dinheiro que a gente poderia ter pego do público feminino e investido mais no masculino. E com certeza o resultado teria sido melhor, como foi nos próximos que a gente fez exatamente isso aí. Se concentrar mais em gerar valor do que vender, né? Eu acho que isso se aplica para todos os tipos de negócio, cara. Todos os tipos de negócio. Na verdade, o público tá cansado assim de ver anúncio compre, tá ligado? É muito anúncio batendo em venda, batendo em cadastre-se e pouca preocupação de gerar algum valor para o e-book usuário. gratuito de uma página. Não é? Cara, o que tu acha disso, cara? Cara, isso aí foi um aprendizado depois do lançamento também. Porque o que acontece? Vocês vão lembrar agora de uma coisa que estava esquecida das nossas memórias. Em janeiro, nós fizemos realmente um lançamento que tinha dado muito certo. E a gente tinha uma nova estratégia a partir do final de janeiro. Vocês lembram qual era a estratégia, não? Uma nova estratégia? Para fazer mais lançamentos. Segmentados, cara. Isso foi agora em janeiro. Tipo assim, a gente... Cara, ao invés de fazer só... Nossa. Verdade, a gente chegou a fazer anúncio, tudo. Tá tudo... Sim. Então, assim, a gente pensou, caraca, vamos fazer então mais lançamentos para que a gente possa faturar mais. Só que é o seguinte, olha só. Na nossa cabeça, né, o fato de fazer mais lançamentos significa que nós vamos faturar mais. Ou seja, nós estávamos preocupados apenas em vender. A gente ia fazer quase meio que um lançamento a cada 2 semanas. Olha que loucura. E ninguém... Ainda bem que não aconteceu, né? Então, ainda bem que a gente parou. Não, vamos fazer isso aqui primeiro, tá? Essa coisa toda. Mas o que a gente parou pra pensar na época, cara? Depois desse lançamento que deu errado, que a gente teve o prejuízo, nós paramos e analisamos o seguinte, cara. Quem comprou de mim foi o P1. Foi as pessoas que eu gerei valor. Então, eu posso fazer 50 lançamentos. Se eu não tiver uma base boa, uma audiência, gerar assim, resultado já para quem nunca comprou nada de mim, pode ser que esses lançamentos fiquem muito menores, e a tendência é essa, do que um lançamento gigante. Então, o que a gente fez pós-lançamento? Nos reunimos e falamos, cara, agora está na hora de nós reformularmos o nosso conteúdo. Né? De olhar a empresa como uma máquina de conteúdo. E aí, galera, você que está ouvindo esse podcast, saiba que o podcast foi o fruto desse dia. Que não era semanal, estava meio jogado, a gente fazia quando... Cara, agora nós vamos fazer... Lembro que naquela semana ali, não, foi um pouquinho depois ali daquele isolamento, nós voltamos para cá e gravamos toda sexta-feira 3 episódios. Pegamos firme naquela... Sabe, começamos a fazer live semanal, eu comecei a fazer live diária no Instagram, até nem sobre marketing, mas sobre a vida, que eu acredito que contribui também para a sua vida profissional. Começamos o Lucas até então, né? Que ficava no tráfego. Falei, cara, agora vou ter que me ajudar no conteúdo, analisar. Contratamos pessoas novas para participar, enfim, do projeto. Cara, literalmente, a nossa empresa pós... tipo assim, eu posso dizer que é um antes e um pós este lançamento de prejuízo. Então, foi o melhor prejuízo da minha vida, cara. De março, né? Não, eu podia tirar foguete. Eu vou até comemorar esse lançamento de novo. Nós vamos fazer um painel, 1 ano do lançamento que mudou a nossa vida, cara. Nós temos que fazer isso. Porque... o Lucas veio pro conteúdo. Hoje você vê um Instagram mais bonitinho, né? uns nuggets melhores, um podcast que a gente realmente investiu em equipamento. Tudo isso porque a nossa cabeça mudou. Nossa cabeça não é mais vender. E a gente está aqui fazendo podcast para você nunca pode... Sei lá, talvez nunca compre meu produto. Mas saiba que a minha preocupação não é vender para quem está me ouvindo aqui. É gerar valor infinito. Por quê? Porque um dia que você comprar algo, você vai pensar o seguinte, cara, aquele cara já me ajudou muito. Isso é natural. Tem uma frase que o Maier um dia falou que me marcou bastante. Quando você gera muito conteúdo e muito valor, você se torna a única opção. É verdade. Então eu acredito nisso e como a gente está fazendo isso hoje, e por fazer isso, nós aumentamos muito a nossa base, e por aumentar a base, gerar valor infinito, tudo isso,
fez a gente crescer. Eu lembro, mais. eu lembro que nesse mesmo período tu falou que a gente deixaria de ser uma empresa de lançamento, né? Isso. E nos tornamos uma empresa, Uma empresa de de curso, educação, né? de Então, Uma empresa de conteúdo. isso, de Tipo conteúdo. assim, cara, eu lembro que a gente fazia pouco conteúdo longo, né? Uhum. Igual esse podcast. Então hoje a gente está fazendo podcast, live, entrevista com alunos. A gente faz agora lives na segunda, direcionamento. E a nossa meta, só para ter uma ideia, é colocar um conteúdo longo todos os dias, cara. Não é fácil. Não. Mas vamos chegar lá. E trabalho de edição, tudo isso, né, cara? Cara, só pra galera entender, né? É importante ter conteúdos. Na verdade, não vai ser o tamanho do seu conteúdo que vai falar sobre o seu resultado, Sim. tá? O que na verdade, você pode passar mensagem em 30 segundos, pode passar mensagem em 1 minuto, não No importa. carrossel? No carrossel, não importa. Só que o que acontece? A gente fala sempre muito em compra de atenção, né? Então, é meio que óbvio, né? Só que aquela coisa, né? O óbvio nem sempre é tão óbvio. Quanto mais tempo a pessoa passar com você, a probabilidade de ela lembrar de você depois, Sim. obviamente, é maior, né? Então, por exemplo, a gente hoje se preocupa muito e não é só pegar e gravar 1 hora e acabou, é realmente passar algo de valor, né? Algo que você possa ouvir. Que eu gostaria de ouvir. Exatamente. E aplicar, né? Então, Thiago, quando tu começou, imagina se tivesse esse tanto de informação aí que hoje em dia tem, né? Que hoje em dia tem. Quanto que tu já não teve que investir pra descobrir muitas coisas, dar com a cara na parede e voltar, né? Cara, se você trabalha com... E eu diria assim que não é só quem trabalha com educação, com infoproduto, que tem que se preocupar com o conteúdo. Hoje, para mim, o conteúdo é para todo tipo de empresa. Toda empresa que não gera conteúdo pode ter certeza que você está ficando para trás, porque essa é uma das tendências de 2021 para frente. Inclusive, eu estava hoje no TikTok, por coincidência. Cara, eu olhei um cara limpando um tapete e tinha 5 milhões de views, cara, no vídeo. Ele limpando... Sabe aqueles vídeos que é confortável você assistir? Eu ia falar isso agora, é assim, nossa, sabe? e o cara vai ficando, olhando. né? Cara, tinha 5 milhões e era o nome de uma empresa, cara. E aí eu olhei no perfil e tinha vários vídeos limpando tapete, sofá. Nossa, ele deixava branquinho, assim. E, cara, comentários... Cara, esse cara, genial, cara, essa empresa. Ele tá gerando conteúdo no TikTok e tá vendendo. Obviamente que isso gera vendas, é automático, ele gera valor. E a venda vem automaticamente. Então, se preocupe menos em vender e foque em gerar valor. Essa foi a nossa filosofia pós-lançamento. Evento online gera uma experiência boa e converte bem. Aqui, na verdade, eu pensei em 2 coisas, mas eu vou deixar tu falar, tá? Qual evento online que tu está se referindo? Eu tô me referindo à imersão que nós fizemos esse ano. Então eu pensei igual. Em outra A coisa. gente teve essa informação, né, em fevereiro, ali em março, né, o lockdown, e a gente estava analisando, a gente tinha um evento, uma imersão presencial, né, com os alunos, que a gente faz todo ano, em São Paulo, e estava tudo organizado, e aí no fim, enfim, a gente pensou, caraca, nós vamos ter que cancelar o evento, porque não dá para fazer. Aí a gente cancelou o evento, avisamos os alunos, só que a gente não gostaria, e foi uma boa decisão, de cancelar o evento. Nós transformamos ele no evento online. Só que a nossa preocupação era o quê? A retenção, a galera não vai participar. A gente sabe que o conteúdo é importante, mas a gente sabe que a experiência do presencial ela é muito boa. Porque um evento cria networking, de conexão, a gente faz uma imersão realmente... uma experiência muito acima da média. A gente faz algo com muito cuidado, né? E para que a pessoa saia de lá com um plano de crescimento, faça realmente muitas conexões para que ela cresça mais rápido. Enfim, fizemos a nossa imersão online. E o que nós percebemos na imersão online? Cara, que foi uma experiência surreal para os participantes do evento. O crescimento foi gigante pós-imersão dos alunos. E quando a gente faz um evento, geralmente nós... vendemos ingressos para os outros anos, vendemos outros produtos e a conversão foi tão boa quanto o presencial. Por quê? Muita gente faz evento presencial porque acha que o presencial converte mais que o online. E em 2020, como fomos obrigados a fazer eventos online, o que aconteceu? Agora fez o online, teve que fazer ali os pits, a gente não faz, enfim, muito pitch, que não é o nosso objetivo da imersão, mas eu vi que outras pessoas fazem e que converteu igual. Então, essa para mim foi uma mudança que veio para ficar. E a gente aprendeu, contanto que em 2021 nosso evento vai ser online, porque a gente não sabe até que ponto vai aí
esse isolamento e talvez voltamos em 2022. Até alguns aí falaram nos bastidores, talvez a gente vai focar só no online agora. Ainda não sabemos, mas talvez não só presencial. Comece daí os eventos híbridos, né? Que é tanto para quem quiser participar do presencial, paga um pouco mais, tem uma experiência melhor. E se você quiser participar do online, e é legal que o online dá mais pessoas. Porque as pessoas não saem de casa, não tem um empecilho de hotel, tem gente tem filho, né? Enfim, não pode sair 3, 4 dias para viajar. Então, isso teve mais presenças, mais impacto, mais resultado para os nossos clientes. E, no fim, foi uma boa notícia. Tinha sido uma ruim notícia, uma notícia ruim, né? Depois a gente transformou numa boa. Cara, foi engraçado que essa época, acho que a gente ia ter uma imersão para 500 pessoas, se eu não estou enganado. E aí é normal aquela taxa de não comparecimento. Sim, né? normal. E daria o quê? Umas 400 pessoas, talvez, lá na sala do presencial, né? E aí, quando a gente começou o evento de manhã, 400 pessoas. E daí, cara, o evento era tipo assim, numa sala, né? E toda a equipe tava atrás. Daí todo mundo assim, ó. Tem 400, sabe porque é de manhã. Sabe porque é a primeira hora? Cara, ficou os 400 até o final. Do início ao fim. E não é tipo assim, né? Palestrinha. Tipo, é informação de cada palestra teve um desafio, a galera compartilhava. De conteúdo mesmo, entendeu? Louco. Então, tipo assim, meio que não tinha pausa. E foram 2 dias, né? Foram 2 dias. Foram 2 dias, a galera pegou firme ali e foi muito bom. E isso que tu falou do evento híbrido também é uma válvula de escape para quem não pode ir, né? Às vezes, por conta, enfim, não importa o motivo. E mesmo assim, participa. Muito bom, cara. E foi pós essa imersão que nós tivemos os maiores resultados dos alunos do Conversão Extrema. Cara, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Agora começou, tipo assim, a ter muito resultado, porque a gente realmente pegou firme no desafio e tal. Recebemos alguns prints de quem bateu assim, eu bati tal. E aí onde surgiu também a gente dividir os alunos por níveis de faturamento pra galera, enfim, se motivar e compartilhar. Esse foi um outro aprendizado, inclusive, que não está na listinha. Não está. Não, mas é muito, enfim, muito boa essa... De falar o seguinte, bom, cara, vamos falar em que nível você tá e o que você tem que fazer para ir pro próximo nível. É isso aí. Então, deixar o nosso programa muito mais simples para a pessoa entender, para gerar resultado mais rápido. Eu acredito que é algo mais palpável também, né? A pessoa sabe onde consegue chegar. Exatamente. Né? Então, cara, fez muito sentido. Isso fez, inclusive, que a gente criasse uma comunidade, né? E essa comunidade, ela serve para vários motivos. Para alunos se motivarem, fazer networking, contratar parcerias. Tirar dúvidas. Então, foi também um divisor de águas aí, né? Essa comunidade. Foi muito, muito massa mesmo, que cara. A gente fez a comunidade só da imersão e agora a gente tem uma comunidade oficial aí de todos os mentorados do Conversão Extrema. Isso aí, cara. É isso aí. Então, seguindo o aprendizado número 6 agora, né? A gente meio que deu uma pincelada, mas seria o campanhas ultra segmentadas no público comprador. Eu vejo que isso, cara, a galera... O que acontece, tá? As pessoas estão acostumadas a otimizar pelo lead e não pela compra, né? Então, isso, cara, fez total diferença, porque a gente estava comentando aqui, agora a gente pode ir um pouco mais a fundo, que hoje a gente, até para vocês entenderem, a gente separa sexo, né? Masculino e feminino. Então, a partir do momento que a gente usou todos os dados da pesquisa, lá do Conversão Extrema desde 2018, que o Thiago analisou e papapá, a gente descobriu que 80% homem, né? Isso foi só uma das métricas, né? Uma das métricas. Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Basicamente, a gente fazia pesquisa com os clientes para entender o perfil, quem eles acompanham nas redes sociais e tal. Só que, na real, a gente não analisava. E é o que acontece com a maioria. Então, você faz muita pesquisa, sabe que você faz muita coisa que não utiliza e tem muitas informações que você não utiliza na sua empresa, no seu negócio e acaba virando um entulho. Sabe o seu Google Drive vira um entulho, né? Tipo, de tantos arquivos que não... Você tem medo de jogar fora e você não utiliza, tipo assim, aquela coisa, né? Aquela pastinha que... Tá lá desde 2012, mas será? Será que eu posso jogar fora? Do verão de 2011, você não quer jogar fora, né? Enfim. Aí, cara, o que aconteceu? Quando deu ruim, né? Em março... olha que interessante que meio que tipo, tudo parece que foi por causa desse lançamento de março. Eu peguei e, cara, comecei a analisar com profundidade, cara, o público comprador. Tipo assim, cara, quem comprou de mim, cara? Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao lockdown, mesmo em meio a um desespero global. E aí, cara, quando eu peguei eu entendi, eu fiz um desenho ali, eu peguei esse público e comecei a focar
tanto na distribuição, tanto na criação de conteúdo, quanto na distribuição e quanto na captação de leads para o lançamento, na venda. O que aconteceu? Antes, eu focava assim, eu quero o menor lead. Eu botava lá a segmentação ampla e vinha, Era lead isso mais aí que eu ia barato. falar. Hoje, cara, o lead até aumentou. Olha que Bastante, louco. inclusive. Aumentou. É. Então, assim, vamos supor, vou dar um exemplo que a gente pagava R$2, hoje eu pago R$2,80. Caraca, mas Thiago, você aumentou assim, pô, aumentou pra caramba, hein? Tô quase R$1 aí né, quase, sei lá, 33%, dá mais ou menos isso? Não, dá mais, né? Quando? Me ajuda aí em porcentagem, meu. Não, vai quase 50%. Quase né? 50%, né? 50%. Caraca, isso é muito. Não vale a pena, volta pro antes. Não, cara. Sabe o que aconteceu? Deu mais resultado. Nós pagamos um lead mais caro e faturamos mais e o lucro foi maior. Então, não é só faturamento que foi maior. 50% tu ainda foi generoso. Porque foi mais. Teve lançamentos que foram maiores. Foram maiores. E no fim das contas, cara, eu entendi isso. Cara, pra mim foi uma mudança de jogo. E o que eu falo pra todo mundo hoje, que não só que pega lead, que faz lançamentos. Thiago, eu tenho muito lead, mas ninguém compra. Às vezes são leads ruins, cara. Você tá focando só na otimização de leads. Você não sabe quem compra de você. E a ferramenta tá fazendo o trabalho dela. Ela quer lead, certo? Então, esse foi um grande ensinamento que a gente teve aí, um aprendizado de 2020, de focar no público comprador. Tanto o lançamento, todos os outros lançamentos que nós fizemos, focamos só no público comprador. E, obviamente, como a gente já citou, foi os nossos maiores lançamentos que a gente teve aí até agora em todos os... E até a gente continua nessa mesma pegada até hoje. É né? isso aí. Então, se você não tem pesquisa, crie. E se você Não, tem, sem pesquisa, para analisar só para você ver a quantidade de informações que estão sendo deixadas sem de pesquisa lado é aí. navegar sem bússola, meu irmão. É isso aí. A prova social vai ter cada vez mais valor, na minha opinião, né? E quanto mais prova social, menos você precisa bater na tecla aí, oferecer pro cara, né? Oferta. Porque a prova social Já vende. É Sim. isso aí, era isso aí. Era isso aí, já tá batendo ali na sua porta, né? Então tu olha mentirada. Olha dois, isso aí eu já vi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas não funciona pra mim. Aí veio lá o cara e era igual você. massa, cara. E era massa que, tipo assim, ó, tinha uns... consegui isso aqui em meio à pandemia. Daí a galera... Nossa, que loucura. Que loucura. Então, tipo assim, cara... Se você não tem, cara, existem meios de você conseguir, né? Dá pra fazer, por exemplo, oferecer algo pros seus clientes. Quem sabe... A gente uma vez fez... um concurso, né? Que quem ganhasse viria aqui na empresa. A prova social, talvez você tenha um baita produto, né? Sim. Um baita serviço, só que você não tem isso documentado. Seus clientes falando bem dos seus produtos, que um review já é uma prova social. Sim. Então, prova social é qualquer testemunho do seu cliente depois de usar o seu produto ou serviço. Só pra gente colocar aqui todo mundo no mesmo contexto. O que a gente aprendeu? A gente não utilizava a prova social com maestria. Né? A gente está ainda desenvolvendo isso. Mas o que a gente teve? Qual é a ideia que nós tivemos? Primeiro, de documentar o resultado dos nossos clientes. Os meus clientes tinham resultados, estavam felizes, mas eu não tinha isso documentado. Então esse para mim foi o maior aprendizado. Como é que eu posso documentar isso? E ter muitas provas, porque nós temos muitas provas, só que eu não conseguia nem mostrar isso. Uhum. Então o que a gente fez? Nós colocamos na comunidade, incentivou nossos alunos a quem... alcançar o seu próximo nível de faturamento, colocar prints de resultados, certo? E aí, cara, começou a chover prints lá. Tá aqui e tal, gente que ultrapassou 25 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais em 30 dias, $500 mil, 1 milhão, e assim, cara, até eu vou dizer bem sincero, fiquei surpreso com a quantidade, porque os alunos tinham resultado e não falavam pra gente, cara. Uhum. E aí, inclusive a gente faz um troféu, né? Pega ali o troféu, tá atrás de ti, Lucas. Ó. Troféu. Aí, ó. Pra quem tá no YouTube vai conseguir assistir, ó. A gente desenvolveu... Agora em 2021 nós vamos fazer outro troféu, tá? Mas esse é o de 2020. Ó, esse aqui é de 100 mil reais em 30 dias. Então o aluno que ele bateu 100 mil em 30 dias, ele recebia na casa dele, né? Recebe na casa dele esse troféu. Então esse troféu é um símbolo de conquista, um símbolo que ele atingiu, né? Porque, enfim, o troféu em si é barato, mas eu acho que é um significado muito massa para quem conquista, né? Dizer que pode, enfim, essa coisa toda. Então nós fizemos isso. E a pessoa ficou, caraca, a minha meta é botar a mão nesse troféu. E eu passei por isso. Eu não ligo assim. Pensa comigo, cara. Um cara que fatura 95 mil, um cara que fatura 100 mil, talvez não faz diferença em termos de faturamento, entendeu? 5 mil não vai mudar a vida dele. Só que porque tem um troféu de 100 mil, você vai trabalhar mais para chegar lá. E eu lembro que em muitas épocas da minha vida eu trabalhei pelo troféu, não pelo faturamento. O faturamento não ia mudar muito a minha vida. Isso me motivou.
Então, às vezes, a motivação da sua vida não é o dinheiro apenas em si, que não vai fazer uma grande diferença. Mas é a conquista. É dizer assim, cara, eu também posso. Se os caras conseguiram, eu também posso, pô. Então, a gente conseguiu entregar, surpreender. Nesse podcast agora, ontem eu vi esse número, só nos últimos 50 dias, recebemos 34 prints de resultado. De pessoas que foram para o próximo nível de faturamento. 25 mil, 50 mil. Quem conseguiu a sua primeira venda, alguns conseguiram, né? São poucos ali que postaram assim. Porque a primeira venda o cara quer postar mais, geralmente, né? E a gente ficou surpreso. E aí nós pegamos esses caras e fizemos o quê? Alguns entrevista em vídeo. Então, olha só, tinha prova social em print, né? Mostrando ao número, vivo, né? Ao vivo, uma entrevista, porque eu queria que ele contasse como ele chegou no resultado. E aí mais pessoas, enfim, acabariam se inspirando com essa história. E aí, essa maneira, o que a gente fez? A gente fez lives no Instagram e mostrou print pra galera no Telegram e tal. O que fez isso, cara? Quando a gente começou a botar esse resultado, os nossos argumentos de vendas acabaram diminuindo. Porque, cara, contra resultado não há argumento. E eu sempre até gosto de uma frase que, tipo assim, o cara pode até não gostar de mim, mas eu gero resultado. O programa gera resultado pros alunos. Então, esse pra mim foi um aprendizado. Se você tem um negócio e prova social é fundamental você documentar. Eu compro muita coisa na internet hoje baseada em review. Eu acho que tudo que eu compro. Tudo. Cara, eu também. Tudo. Agora eu investi no meu computador, né? Monitor, tudo. Cara, não teve um que eu não olhei vídeo no YouTube ou review na Amazon pra comprar. Isso acontece contigo, né, Mel, também, né? Vai dizer, tem um cara que analisa bastante antes de comprar as coisas. Sim, né? sim. E o que você acha da prova social? É isso aí mesmo, né? Eu acho que sim. Eu acho que é um caminho que cada vez mais vai ser necessário. Né? Tanto a questão da integridade quanto da prova social. Eu acho que a questão de gatilhos vai cada vez mais ter menos. Né? Porque a gente vê uma evolução do mercado muito grande, né? Desde 2014, quando a gente começou os primeiros lançamentos e tudo Era mais. muita promessa em prova. Né? Naquela época você tinha o custo de lead barato, né? O custo de lead era muito barato, você não precisava ter audiência engajada, você captava um caminhão de leads, botava a pessoa no evento e conseguia vender depois. Né? Só que com o tempo, a qualidade das coisas foram melhorando, as pessoas foram ficando mais maduras, inteligentes, a quantidade de escolhas aumentou porque você tem vários concorrentes criando conteúdos ótimos, então tá cada vez mais difícil. E as pessoas começaram a repetir tanto essa questão de promessa, você vai ficar rico do dia pra noite. Promessa que não existe. Promessa que não existe, que isso gera uma desconfiança muito grande nas pessoas e, pô, a galera não cai mais nessa, né? Às vezes a pessoa que é honesta, que é íntegra, vai lá e fala alguma coisa prometendo um resultado possível e a galera vai, não, mais um pilantra aí, né? Então, assim, cada vez mais eu vejo que o que vai definir o que a pessoa vai comprar de você não vai mais ser, talvez, a cópia agressiva, né, os gatilhos, mas o teu conteúdo. Gerar valor infinito. Porque é por meio do teu conteúdo que ela vai aprender com você e vai entender o seguinte, olha, ele sabe do que tá falando, ele entende o que tá falando, porque no conteúdo gratuito dele, eu já aprendi algumas coisas, já apliquei e deu resultado, entendeu? E depois, o fato das outras pessoas falarem por você, né? Porque eu posso vir aqui e contar um monte de história sobre mim, falar um monte de coisa, mas não vai ter o mesmo peso. Toda a vida. Né? De outra pessoa falando por mim, sabe? Do que o que o El falou, tipo assim, se o cara conseguir gerar resultado com seu conteúdo gratuito, cara, você não precisa nem provar que seu conteúdo pago vai gerar. Tipo assim, conteúdo já gerou resultado. Então você não precisa nem provar que o pago vai gerar, entendeu? Então isso é fundamental, assim, pra quem trabalha com educação, né, cara? Prova social, na verdade, prova social é pra qualquer tipo de produto ou serviço, né? Mas a questão do conteúdo em si, de gerar resultado, é mais na área da educação. Então, galera, prova social, nós vamos intensificar ainda mais. Né, vamos querer entrevistar mais alunos, enfim, a gente está pensando em como podemos expandir isso, porque ele é como se criasse um muro do seu produto, como se ele blindasse o seu produto, sabe? Então, assim, até pode, tipo assim, tem muito produto aí no mercado, não funciona, isso aí é balela, tal, mas quando você vê muita prova social, você fala, cara, não tem como dizer que isso é mentira, sabe? Você tem muita gente, né, e obviamente... Prova social íntegro, né? Estamos falando aqui de pessoas, enfim, reais, né? Então, cara, grande aprendizado. Metrificação com mais detalhe das vendas e cadastros. O dos cadastros, a gente já até comentou aqui, né? Mas o das vendas, cara, principalmente, assim, na minha visão, não só quem trabalha com lançamento, mas qualquer outro projeto que realize vendas online,
saber a origem da venda, porque são duas coisas diferentes, origem de cadastro e origem de venda. E aí o que acontecia? A gente ia lá e descarregava o caminhão de remarketing. Pai, tinha remarketing, tipo assim, abriu o carrinho, né? Daí tem aquela campanha de lembrete, tipo assim, as inscrições estão abertas, papá. Faz aquele anúncio ali, até a lookalike, até público semelhante via, cara. Então, tipo assim, a gente, inclusive foi em março também, cara, esse março aí foi um divisor assim de... Nós tivemos que segurar a verba porque foi depois do lockdown e acabou que o resultado deu o mesmo. Cara, então não precisava investir em exatamente. remarketing. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então, tipo assim, vamos supor que antes, não é isso, mas vamos supor que antes a gente investia, por exemplo, 100 mil na hora das inscrições abertas. Hoje a gente investe, tipo, 5, tá ligado? Bem focado, só... E faz mais resultado. Só em quem participa do evento, quem viu de fato as aulas ao vivo, quem cadastrou também pro evento. E a gente percebeu, cara, que as vendas, elas não vinham dos anúncios de remarketing, né? Que é que a gente chama, né? Elas vêm, a maioria vem de e-mail, vem de telemarketing, que a gente tem uma recuperação de venda, vem do chat, né? Que tem na página, de Telegram, menos os anúncios, cara. Eu acho assim, ó, impressionante. Isso no nosso caso do lançamento, né? Porque o remarketing, obviamente, para quem tem e-commerce e tal, o serviço, sim. né, vai funcionar, mas a gente pegava... Mas mesmo assim, cara, às vezes... não, mas aí nem tem como, tá? Pode seguir. Nós pegamos... A gente pegava o lead, certo? Aquecia o lead e fazia remarketing para vender para ele. Só que o que a gente aprendeu nesse processo? Que em lançamento, o remarketing, ele não é tão necessário porque nós temos já o Telegram do cara, o WhatsApp do cara, o e-mail do cara e ele vai comprar dali. Entende? Então nós investimos muito em remarketing e não gerava tanto resultado. Porque quem realmente está pronto para comprar, ele está só esperando o link para comprar o seu produto, né, em um lançamento. Então nós diminuímos assim consideravelmente o investimento em remarketing e o lançamento aumentou de faturamento. Aí eu coloco a mão na consciência. Quanto que eu joguei não, de remarketing mesmo, dinheiro no lixo, dinheiro no lixo, sim, tipo que não haveria necessidade, assim. Então, para te ver como são aprendizados que ficam para a vida inteira, cara. Então, ao invés de eu pegar esse dinheiro e jogar no lixo, eu pego esse dinheiro e coloco em mais captura, em mais pessoas no lançamento e o lançamento fica maior. E ainda foca em pessoas certas. Então, o que o Lucas falou aqui do nosso aprendizado é o quê? Metrificar, né? Essa é a parada. Você tem que saber em detalhes quem é o público que deixa o lead, quem compra de você. O que é metrificar também? A gente hoje faz pesquisa com leads. Isso. Mas tipo assim, a pessoa se cadastrava, né? Se cadastra na lista, recebe uma pesquisa e eu já olho, baseado nos lançamentos anteriores, se aquela pesquisa bate com quem está entrando. Eu falei, vai dar bom a parada. Entendi. Ou não vai dar bom a parada. Então já começa Tu compara a pesquisa de lead com o teu público comprador para ver se está... Então eu já sei que o lançamento vai dar bom. Porque, cara, é o mesmo público, né? Tipo assim, e tem várias perguntas que nós incluímos ali que, tipo assim, por exemplo, quem você segue nas redes sociais, quais produtos você já comprou e bate com os clientes, então, o público certinho. Então, metrificar. Se você anuncia hoje na internet e você não tem essas métricas, você não tem dados para escalar. É isso aí. Então, você vai ficar a vida inteira faturando mais ou menos, entende? Porque você não vai ter coragem de escalar. Você tem que saber exatamente quanto você investiu, quanto voltou pro seu bolso e quem comprou essa parada. Aí dessa maneira, e da onde que vem esses clientes. Então é basicamente você... Daqui a pouco eu falo, tem que anunciar um caminhão em remarketing. Às vezes não é. Então assim, tem que cuidar do achismo. Tráfego, obviamente que você às vezes vai no feeling, né? Ai, cara, eu tenho que fazer isso, isso eu vou... Mas cara, tráfego é matemático. É tipo programação, né? Tipo assim, cara, é lógica. É lógica. É lógica. Tipo assim, cara, aumentou aqui o CPA, tem que fazer isso. Diminuiu o CPA, tem que fazer isso. Cara, é lógica, é matemática, E o que eu faço? Baseado no meu histórico, em dados, eu tomo as decisões futuras. Já sei se o lançamento vai dar bom, se não vai dar, essa coisa toda. Então, tenha o máximo de informações possíveis dos seus cliques e leads. Porque assim você consegue escalar com mais confiança. É voltado também ali para a parte de captura dos lançamentos, né? Que, na verdade, foi um apelido, um nome de um lançamento que a gente deu, né? Que foi o El Métricas, né? E ele falou assim, cara, será que vale mais a pena começar uma captura de contatos 30 dias antes ou 15 dias antes? Uau! Né? Isso então, aí. isso foi um aprendizado muito bom,
porque a gente conseguiu aumentar a nossa taxa de participação no lançamento, né? E óbvio, tipo assim, cara, parece são ser detalhes, tão né? óbvio, cara. Parece ser tão São óbvio. detalhes também. Se você falar assim, ó, eu cadastrei um negócio pra daqui 30 dias. Cara, vai passar uma semana, tu nem vai lembrar, cara. Eu faço uma pergunta, daí a pessoa, né, enfim, explica. Daí eu falo, tá, mas por que mesmo? Tipo assim, questão de 5 minutos eu já não entendi mais, cara. Então, que a nossa cabeça tá o tempo inteiro, tipo... Então, cara, foi um aprendizado muito massa, né? A gente levantou algumas métricas com base em cliques, né? Como é que foi? Eu não lembro como que eu fiz. Eu sei que eu fiz isso num domingo. Baseado em cadastro de e-mail. Pode ser cadastro de e-mail e computador, eu acho. Isso. Né? Isso Mas eu lembro que eu fiz isso no domingo, cara. Eu tava na casa da minha namorada, aí eu tava lá assistindo uma série, viajando assim, e comecei a pensar nisso. Tava assistindo uma série e pensou em fazer métricas nesse momento. Olha só, Ela tem que gostar muito de ti, então, cara. Ela te ela ama. não sabia. Casa com ela. Ela não sabia o que eu estava pensando. Tava em segredo ali. Tava, pegou, pensei que tá fazendo. Não, só tô anotando Aí a ela resenha pergunta aqui pra ti, o que tá resenha pensando? da Tô série. pensando em ti, amor. Mas sabe aquele momento que te dá um estalo? Sim. Sabe, tu tá do nada... Acontece. Isso acontece, cara. E aí, Posso fazer isso? aí eu fui pra casa, cheguei em casa, liguei o computador, né, peguei a lista, tem as datas de lista, eu joguei tudo numa planilha, vi quem era o computador, comparei com a data de cadastro e fui verificando, sabe? E aí eu descobri que a cada semana que passava, era... A porcentagem aumentava, né? A porcentagem de comparecimento aumentava, né? Então, assim, sabe, eu não lembro se era 7% mais ou menos a média que dava. Então, 4 semanas, um mês antes, 28% a menos de chance da pessoa comparecer no evento. E aí... Fique ligado aí, ó. Você que tá ouvindo. Pai, tem tanta câmera aqui que eu nem sei pra onde E eu o olho. que a gente fez a partir dessa informação? Aí... Pegamos a captura mais próximo As da próximas- aula 1. Começa cedo, mas começa devagar, investindo pouco, né? Pra ir aprendendo e verificando quais criativos dão mais certo, quais dão mais errado, e chega perto. Aí mas o cara também tem que Acelera, confiar né? na bala na agulha, né? Não, o cara, tem que né? ter Mas aí tem os caras tráfego. Mas aí, ó, o que acontece? No lançamento de março que deu ruim, nós investimos mais um mês antes. Isso. E no final, como tinha piorado ali a parte do isolamento, da pandemia, nós fomos reduzindo o investimento. E foi. Sim. Então, olha só como deu tudo errado Deu pra dar tudo certo errado, no final, né? Deu tudo errado. Então, tipo assim, o que a gente aprendeu a partir dessa informação? Para a gente fazer um lançamento de sucesso, nós precisamos que as pessoas assistem às aulas, elas compareçam ao lançamento. Todo mundo que se cadastra participa? Se fosse. Nossa. Imagina. Mas, ó, vamos supor que 100 mil pessoas cadastram para participar. Geralmente, varia de 15% a 30% a participação. Ou seja, de 15 a 30 mil pessoas que participariam de 100 mil cadastros. Olha só. Então, o que a gente fez? Para a gente vender mais, tem que ter mais presença. Só que quem cadastra mais perto do lançamento tem mais presença. Então, ao invés de a gente pegar e dividir o dinheiro nos últimos 30 dias, dividimos em uma semana. Isso. A maior parte, e nós vamos aumentando aí conforme o dia do lançamento, sendo que um dia antes, no dia e no segundo dia do lançamento, são os dias que nós mais investimos em tráfego. Então, isso pra gente mudou o jogo. De novo, fizemos isso nos outros lançamentos e foi comprovado que funciona. Estrutura para altos investimentos. Inclusive até estrutura emocional, né? Porque principalmente Thiago, né? Que disponibiliza. Tá me chamando de louco aqui no podcast? Não, cara, de corajoso, inclusive. Peraí. O primeiro lançamento do ano, o Thiago não dormiu. O último, Não é que eu não dormi. ele tava na piscina enquanto a gente tava trabalhando. Eu nunca Daí me a gente esqueço. não dormiu. Não. Eu nunca me esqueço em... Foi setembro agora. O El, um dia antes ali de fazer a primeira aula. Cara, eu tô nervoso. Tá lá no Telegram. Ele colocou... Assim, como assim tá nervoso? Eu que vou fazer a aula aqui, tô organizando. Não, mas o cara fica nervoso, né? Assim, tipo, dá essa parada de lançamento, quando você começa a escalar, tipo, começa a vestir, caraca, 40 mil por dia. Caraca, meu, acabei de gastar 40 mil, 20 mil. Se eu erro aqui o negócio, 20 mil, assim. Eu lembro que eu cometi um erro pequenininho, assim, e tipo, deu... Acho que foi 4 mil, né, no dia. Tipo assim, 4 mil reais no lixo. Tipo assim... então, toda atenção é pouco. Mas vai lá. E além de tudo isso, cara, tipo assim, construir... Tipo, construir mesmo uma estrutura interna com pessoas prontas pra executar Verdade. tal tarefa, entendeu? Porque é uma coisa você fazer sozinho, outra coisa é você fazer com 3, 4, 5 pessoas. Isso, tipo, alivia, né, a sua carga de trabalho, então tem cada um na sua função, cada um sabe o que tem que fazer. Então, todo esse ano serviu de aprendizado, tipo assim, se a gente quiser fazer um lançamento hoje sem o Thiago, inclusive a gente já faz, né, pra quem não sabe. Então, tudo isso faz parte dessa
Não sem o Thiago. É o seu Thiago trabalhando, né? O Thiago grava só os vídeos, basicamente. Eles fazem tudo isso. E é isso aí, cara. Mais ou menos essa pincelada que eu queria dar sobre a estrutura pra investir bastante, tá? Esse é um dos maiores aprendizados, acho que é pra vida, cara. Que é o seguinte: pra mim, ganancioso morre pobre. Né? Então, o cara que só quer pra si né? Eu vou, né? Vou pagar o mínimo possível, não vou montar uma equipe. Ele vai se dar mal na vida, assim. Então, uma coisa que eu aprendi, cara, se eu quero crescer, eu preciso ter os melhores do meu lado. Se eu quero... Eu acredito que assim, cara, se você quer vencer nos negócios e nos projetos, você tem que montar uma seleção, cara. Então, assim, eu realmente admiro, e assim, aqui no podcast falando o trabalho do Lucas e do El, não só porque a gente trabalha junto hoje, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente sempre espera que juntos sempre continuar, e com o Rafa tá aqui filmando, com a Fer, com a equipe toda do Conversão Extrema, o Satiro também, o Juan, que tá aí na ativa. E o que eu pensei, cara, desde o início em contratar, né, uma equipe boa, honrar essa equipe boa, para que todo mundo possa crescer. E o que a gente combinou sempre no início, cara, conforme o projeto cresce, todo mundo cresce junto. E esse é um aprendizado pra gente em 2020, porque foi exatamente isso que aconteceu em 2020. Né? É natural a gente ir pro próximo nível e achar que esse próximo nível é normal e não olhar para trás. Né? E não olhar que o ano passado a gente estava muito menor do que hoje. E que a gente, nos nossos melhores sonhos, talvez a gente não estaria onde a gente está hoje, em alcance, em crescimento. Eu estava olhando o meu crescimento no YouTube. Ano passado eu não tinha 100 mil inscritos no YouTube. A gente está batendo, sei lá, quase 200 mil. Né? Não que isso é algo que significa para mim, mas dá para ver a evolução. Não tinha 100 mil não tinha 100 mil pessoas no Instagram, não tinha 100 mil pessoas na lista de e-mail, eu tinha investido nada em distribuição, nosso conteúdo estava mais ou menos nessa coisa toda. Então, tipo assim, olha o quanto que a gente evoluiu. E tudo isso não foi só o Thiago que é a cara, mas toda a equipe e a dedicação. E o que eu tenho de filosofia é crescer junto, cara. Então, se você tem um negócio, está montando um negócio, trate a sua equipe, cara, cada um, acho que todo mundo aqui é empreendedor, entende? Então, eu sempre acredito, e faço isso na Blueberry também, na agência, de a galera receber por comissão, receber assim por desempenho, faturamento. Eu acho que isso é bacana, motiva, e todo mundo... Cara, eu quero vestir a camisa da empresa, eu quero vestir essa parada, e eu quero crescer, eu quero fazer parte disso. Então esse é um aprendizado, porque por causa desta construção, deste pensamento que veio desde 2018, nós estamos aqui hoje. Se não tivesse acontecido isso, talvez, sei lá, o El teria outras oportunidades, poderia sair, o Lucas também, eu também, e aquela coisa toda, a gente poderia não estar aqui hoje e aí eu poderia, enfim, estar muito menor, e estaria muito menor. A equipe é muito importante, a gente tem poucas pessoas, né? E poucas pessoas que fazem tudo ao mesmo tempo, né? Inclusive, tu leu a cartinha? Uhum. Gostou da cartinha? Quem que fez a cartinha? A equipe, pô. A equipe dele. Não, ficou. Mas mandaram uma cartinha aí pra mim no último dia da nossa reunião, né? Eu fiquei, assim, muito feliz, né, cara? Muito feliz, assim, porque... A preocupação minha é... Claro, eu quero crescer, mas deixar todo mundo feliz, sabe? Todo mundo bem. Tanto toda a minha equipe, quanto os meus clientes. Não é conversa fiada, até porque quem é meu cliente lá no Conversão, na Mentorado, sabe da nossa preocupação. Nós vamos fazer mentoria antes do Natal, antes do primeiro do ano, toda semana, e eu digo, cara, não existe um produto aqui, ó, tão comprometido quanto Conversão, cara, que a gente realmente pega a galera pela mão e faz acontecer. Então essa preocupação, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, esse aprendizado de vocês, de crescimento, né? Porque isso é interessante, eu vou dizer um negócio pra vocês, muita gente quer colher rápido, né? E pular do barco de vários projetos, de várias empresas. Tipo assim, sabe, o cara, eu quero ganhar dinheiro rápido, eu quero não sei o quê, aí o cara... Não tem o tempo de maturação, de acreditar num projeto, de crescer num projeto. Aí todo mundo, talvez hoje, que eu recebo aqui, né? Eu quero trabalhar de graça, não sei o que, tal. Mas você tava lá pra plantar? Então você que tá me ouvindo, você tá plantando o que hoje? Com quem você tá plantando? Quem são as pessoas que você anda hoje e carrega do lado? Você quer crescer na vida? Então tem que cuidar com quem você anda, cara. É isso aí. E aí? É isso aí, cara. Na minha visão, assim, foi... Na verdade, é mais ou menos isso aí que tu falou, sabe? Acho que ter as pessoas do teu lado fica muito mais simples para te chegar no resultado que tu almeja, né? Uhum. Inclusive, para quem não sabe, eu comecei na agência, né? O Thiago, naquela época, também era agência. Começou como vendedor da Vivo, né?
Não, eu já tô falando aqui, não, se eu contar toda a minha história aqui... Vai longe. Mas vamos fazer um dia um podcast Histórias do Lucas e do El. Nessa transição de agência para conversão extrema, antes de... que os produtos se separaram, né? Porque era meio que tudo junto. Sim. Eu lembro que, tipo assim, a demora de crescimento seria maior, entre aspas. Né? Tipo assim, eu dei um passo para trás para depois dar outro para frente. Sim. Né? Então, cara, isso que ele falou tem... Você estava numa posição maior na agência. Exatamente. Teve que vir para uma menor. Exatamente. Com salário menor, acredito, Exatamente. na época. Sim. E, então faz total sentido, cara. E falando por mim, né? Pelo menos o Thiago até sabe, é óbvio que, né, ganhar dinheiro é importante. Sim. Né, nos mantém, enfim, né? Não tem nem o que falar. Mas não só eu, cara, mas qualquer um da equipe, eu tenho certeza assim, que recebem várias oportunidades de, sei lá, de outros empregos, de outras parcerias, enfim. E acabam não tomando porque eu acho que não é o dinheiro que fala mais alto nesse negócio aqui. Entendeu? Com as pessoas que, é o propósito que tu conseguiu selecionar anos atrás. Entendeu? Então, cara, é isso aí. Well. É uma coisa que tem muito na minha cabeça é o seguinte: se eu não fazer as escolhas, as pessoas vão escolher por mim. Entendeu? Então, eu vou. O que eu preciso pra ele? Treina alguém aí. Faz, porque na minha cabeça era um projeto que eu queria estar mais dentro do que na a época gente... era Aprenda Piano, né? Na época era só Aprenda Piano, né? E fazia muito mais sentido pra mim. Né? Dentro da agência eu já tava me sentindo limitado, né? Porque a agência você... Enfim, é diferente, não é um negócio que você vai cada vez atender clientes muito grandes, né? É uma questão mais de quantidade, enfim. Não tava encaixando muito bem, queria trabalhar dentro de um projeto específico, né? E não prestando serviço para clientes, assim. E foi assim que eu fui lá pro Aprenda Piano, e aí depois veio Conversão Extrema, as coisas começaram a crescer, a gente teve que fazer uma escolha, né? E aí eu fui pro Conversão Extrema e daí só foi, né? Equipe toda é muito boa, gosto muito da equipe daqui. Ela é pequena, enxuta, mas, sabe, não é aquela equipe que tem gente ociosa. Sabe, que tu vê assim, tem um monte de gente, mas, cara, todo mundo aqui faz várias coisas, cada pessoa. Não, sabe, e ninguém fica assim, porque isso eu não faço, porque só isso aqui é meu trabalho, porque isso aqui, cara, não, a gente tem que fazer, né? E o próprio fato de a gente ter aí um reconhecimento financeiro, porque eu sempre falo que reconhecimento de verdade vem na conta bancária, né? Faz com que todo mundo se dedique bastante, porque a gente, querendo ou não, a nossa bonificação é diretamente ligada ao faturamento da empresa. Né? E se a empresa faturar mais, a gente ganha mais. E a gente tem muito isso na cabeça, todo mundo sabe disso. E, obviamente, se tu quer ver um funcionário motivado... faz sentido, cara. Faz mais sentido fazer dessa forma, porque é diferente. Claro que tem muita gente que não aceitaria isso. É porque, como foi a questão do Lucas, eu também. Quando eu saí da Blueberry e fui pra Aprenda Piano, que era um projeto inicial ainda, eu passei ganhando menos. Porque a empresa estava começando, assim, na época, né? A Blueberry já estava ali há alguns tempos, eu ganhava uma comissão sobre alguns sites que eu fazia e tudo mais. E aí eu fui pra Aprenda Piano, que estava iniciando novamente, eu fui ganhando menos, né? Mas com a questão de que se esse projeto der certo, se ele crescer, a gente cresce junto. É isso aí. E aí a gente só foi, né? Até a própria comunicação com a equipe, né? Então, tipo assim... Parece que até a gente é meio que um só, tá ligado? Porque, por exemplo, assim... Cara, não preciso, por exemplo, medir minhas palavras contigo, tá ligado? Óbvio que eu não vou xingar ninguém, nem tu, né? Mas, tipo assim, cara, se tá errado, eu vou chegar. Eu já falei pra ele, cara, tá errado. Enfim, não concordo. Sim. Mesma coisa o El, pessoal de Nós vídeo. somos maduros, eu acredito que é a palavra correta. Exatamente. Todo mundo, ninguém leva pro lado pessoal, a gente sabe que é pro crescimento. Exatamente. Eu lembro que eu conversei com um empreendedor e o cara falou assim, nossa, cara, eu tenho 30 funcionários e 35 funcionários e que isso pra ele era algo muito bom, né? E tipo, eu falei assim, cara, e claro, na agência a gente tem mais de 40, é necessário, porque é muito cliente e tal. Mas no Conversão Extrema eu falei, inclusive, quando eu montei, ter uma equipe enxuta, mas pagar muito bem a equipe e honrar a equipe bem e, tipo assim, ter os melhores. É ter, tipo assim, realmente uma galera diferenciada. Esse era o meu pensamento na época, eu expliquei esse pensamento pra eles e falei, só que nós vamos crescer conforme a empresa cresce e nós vamos crescer, enfim, ainda mais essa parada toda. E aí, cara, eu falei o seguinte, cara, eu tenho certeza que os meus 6 trabalham melhor do que os seus 30. Eu boto a mão no fogo, cara. A gente é tipo 300. Não, cara, é tipo 300, cara. A gente enfrenta... Como é que era aquele do Thiago Ventura, né? Os 300 contra 300?
Fala um pouco mais. Um pouco mais, Anderson? Guerreiros, seremos 300 contra 30 mil persas. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusão, velho. Não dá pra ir não, viado. É tipo isso, né? Agora eu viajei. É basicamente isso, cara. Cara, a gente vale por 10 e por isso que nós vamos ser honrados por 10 também. Tipo assim, cara, eu sempre falo, né, que tem uma galera que promete dinheiro fácil na internet. Porque não quer trabalhar, não quer fazer conteúdo, não quer isso. O cara não quer trabalhar. Pô, o cara quer botar um link, muitas vezes, cuidado, tá? Às vezes um link de afiliado apenas pra ganhar uma comissão e deu. Cara, você quer crescer na vida? Você tem que ralar mais que todo mundo, meu irmão. Você tem que trabalhar pra caramba. Você tem que se doar, você tem que estudar, você tem que ir atrás. Essa é a parada. E andar com as pessoas certas. Eu acredito que eu ando, né? Eu tenho certeza que eu ando com as pessoas certas. E eles também acreditam que senão não estariam aqui. A gente anda com as pessoas certas e que você tem que evoluir. Então, a minha ideia é essa. Quando a gente passou em 2020, por que isso é um aprendizado também grande? Porque em 2020, quando veio uma pandemia que ninguém sabia o que ia acontecer, em março, tava todo mundo meio desesperado, meu Deus, vai acabar o mundo. Será que eu vou receber mês que vem? Né? Eu falei, inclusive, para eles, cara, tá todo mundo tranquilo. Porque a empresa é organizada, isso é fundamental, e a nossa equipe é enxuta, cara. Essa é a parada. Então, imagina uma pessoa que tem 30 colaboradores, 40, 50 colaboradores, quase com o mesmo faturamento, com uma pandemia e tipo assim, olha a preocupação, cara, como é que se eu demitir isso, a minha empresa, né, vai pro saco. Então, a minha ideia de filosofia de vida é o seguinte, eu quero andar com os melhores. Então, esse é um aprendizado. Quando você anda com os melhores, você se torna muito melhor, a sua empresa se torna diferenciada e você cresce. E você, enfim, reflete isso tudo no resultado. É isso aí. Tanto aprendizado, hein? Muitos aprendizados. Cara, se bobear, tá? Se bobear tinha até mais, não, né? tem muito mais. Tem muito mais, só que os principais, assim, né? O que eu menos fiz esse ano foi design, né? Pensando assim, pô. É isso aí, cara. E só pra fechar, né? Acho que a gente passou aí um ano meio turbulento pra todo mundo. E, cara, o maior aprendizado que você pode levar desse podcast aqui não é nem o que a gente falou até agora. Mas se a sua empresa não está na internet, esse é o maior aprendizado, tá? Não tá na internet, cara, por favor, é seu dever ajustar o seu negócio pro online. Eu vejo, tipo assim, por exemplo, minha família é negócio local, né? Tipo assim, eles trabalham localmente. Cara, eu vi o quão difícil foi para eles passarem por esse período, sabe? Sim, sim. E enquanto a gente fazia lançamentos assim, e eles eram uma correria, não que a gente não seja, né? Mas pelo menos a gente via um retorno. E eles, né, patinavam. Então, principalmente isso para negócio local, né? Pessoas, prestadores de serviço e tudo mais. Então, cara, eu acho que a internet aí é o futuro, né? E é o futuro, presente. E foi o passado e muitas pessoas até nem sabiam, né? Mas, beleza. Eu vou deixar o Thiago encerrar esse podcast aí. Show de bola. Cara, foi um ano incrível. Um ano que começamos esse podcast extremo para nunca mais parar. Isso aí, né, cara? Vamos pra cima e em 2021 fazer acontecer. Eu acredito que desses aprendizados, se você notar, alguns deles, ou a maioria, foram erros. Erros de captura, erros de não saber isso. Então, no fim das contas, cara, se você parar pra pensar bem lá no fundo, seja grato quando você erra, porque é aí que você aprende. Então a gente se vê no próximo podcast. Valeu. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.